Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Paula, para quem vem acompanhando os seminários do Escritório de Evidência já me conhece. Eu sou assessora na Secretaria de Educação e estou tocando essa iniciativa do Escritório de Evidências. Como vocês já podem ter percebido, toda semana a gente está convidando especialistas, acadêmicos, enfim, para virem conversar com vocês sobre temáticas que estejam relacionadas ao ensino básico. E acho que eu já expliquei algumas vezes que o nosso objetivo com isso é viabilizar uma troca assim, entre os pesquisadores e os gestores e gestoras da nossa rede, que são efetivamente quem implementam as políticas públicas, né? São as pessoas que todos os dias estão tomando decisões que impactam diretamente a vida dos estudantes. E a gente sabe que muitas vezes esse conhecimento acadêmico ele acaba ficando ilhado, é uma coisa um pouco inacessível, as pessoas têm dúvida de onde recorrer para buscar determinados tipos de informação. Então, o nosso objetivo é exatamente fortalecer esse canal em que as informações de chegada de informações para que as coisas cheguem um pouco mais mastigadas e um pouco mais acessíveis. E aí, exatamente, viabilizar uma tomada de decisões com base em evidências, em que a gente fornece, enquanto secretaria, a gente fornece para todos os servidores que estejam assistindo a gente insumos sobre o que funciona e o que não funciona em termos de política educacional. E aí, relacionado a isso, acho que uma coisa que a gente vem tentando frisar é que os pesquisadores, a gente dá total autonomia para eles apresentarem os artigos, enfim, as coisas que foram desenvolvidas, e que isso não necessariamente representa a opinião da secretaria, é um conhecimento técnico de pesquisas que foram desenvolvidas por esses pesquisadores. Hoje a gente convidou o Daniel, que é professor da FED Ribeirão Preto e coordenador do LEPES. Ele trabalha bastante com a temática de habilidades socioemocionais e vai discutir com a gente um pouco sobre os instrumentos de mensuração dessas habilidades com base nas pesquisas que ele está desenvolvendo. Como de costume, vai aparecer para vocês agora, na tela de vocês, um link de interação. Vocês podem mandar perguntas, e aí, no final, a gente vai selecionar algumas perguntas para ler. Às vezes não dá para ler todas, mas, de qualquer maneira, eu peço para vocês mandarem, não necessariamente perguntas relacionadas ao aplicativo do Centro de Mídias e questões do Centro de Mídias em geral, mas perguntas ou comentários, sugestões, enfim, que estejam relacionadas com o trabalho que o Daniel vai apresentar. E para quem está acompanhando a gente pelo aplicativo do Centro de Mídias, a gente não vai utilizar as interações do chat. Então, mandem as perguntas de vocês por esse link, por favor, para que a gente consiga centralizar e passar para o pesquisador tudo que foi perguntado. E aí agora também vai aparecer um outro link para vocês, que é o do formulário de avaliação. Acho que já faz 2 semanas que a gente começou a passar esse formulário no final do seminário. E a nossa ideia é exatamente ouvir um pouco de vocês, o que vocês querem ouvir. Então, deixem sugestões, temas que vocês querem, pessoas que vocês querem que a gente traga, enfim. E acho que é isso. Daniel, com você. Então, primeiro agradecer a Paula e o pessoal da secretaria pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar com vocês aqui e poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu escolhi hoje para a gente discutir algo que talvez pertença à realidade de vocês, né, no contexto do Inova, aí em São Paulo, que é um pouco a origem dessa taxonomia e desse sistema de mensuração, né, que no fundo inspirou uma agenda que hoje envolve mais ou menos uns 50 pesquisadores, né, muito mais gente do que isso, no Brasil. E só tem que eu vou colocar uma narrativa dessa história desde a minha perspectiva como pesquisador, como é que a gente começou a pensar nisso e onde que a gente está hoje, tá? Então, espero que vocês aproveitem. Bom, então, hoje eu vou falar um pouco do desafio que tem sido construir um sistema de mensuração do desenvolvimento socioemocional no contexto escolar, que é um dos pilares de uma agenda mais ampla de introdução, né, dessas habilidades socioemocionais na escola,
tá certo? Parte desse esforço e dessa mobilização, né, que contou com muita gente, especialmente em torno do Instituto Ayrton Senna, mas depois num cenário muito mais amplo do que isso. Enfim, esse debate foi parar, inclusive, na base nacional, em vários outros documentos, inclusive na política do Estado. Então, a nossa reflexão ela começa bem antes de ter o sistema de medida, e isso aqui eu estou falando lá do final dos anos 2000 a 2010, quando o grande desafio que se colocava para a gente que trabalha com dados e política pública aqui no grupo, é um pouco o que está nessa figura, né? Essa linha azul que vocês estão vendo é o gasto por aluno, né? E no eixo vocês veem os anos, né? O tempo passando. E a gente percebe, né, que nesse período de 2000 a 2010 você tem um aumento gigantesco do gasto por aluno no Brasil, mas que parece não ser acompanhado pela evolução de outros indicadores educacionais, como, por exemplo, performance no PISA. Né? Você pode pegar outros indicadores. Alguns mexeram um pouquinho, mas bem menos do que se pretendia para essa variação de gasto que teve. E aí, no nosso campo, os economistas da educação, né, se coloca essa pergunta, por que o aumento do gasto não é acompanhado de melhoria de qualidade? E grande parte das pessoas começou a apostar no problema de gestão. Então, a gente vê pipocar aí nos primeiros anos dessa década, uma porção, até antes disso, uma porção de programas de bônus, programas de incentivo à gestão escolar, as próprias ONGs, né, que atuam nessa área, criando programas de gestão. E aqui no grupo a gente começou uma reflexão, quer dizer, o problema não pode estar só na gestão, porque se a gente parar para pensar um pouco, o Brasil tem 5.500 municípios e 27 estados que tomam decisões sobre educação de uma maneira muito descentralizada, né? Mais ou menos, cada um desses entes tem o seu programa modelo, a sua inovação educacional, toma essas decisões, quer dizer, ao contrário de outros países, onde é tudo induzido pelo Ministério, aqui é bastante descentralizado, e se a gente pensar, né, a analogia que eu faço, que esse dinheiro a mais por aluno que está sendo gasto é o direito a dar um chute. Se a gente tivesse 5.500 jogadores vendados no campo de futebol, a gente tinha que ter mais gols do que a gente tem. Então, se o problema estivesse só na gestão, a gente deveria observar mais casos de sucesso no Brasil do que a gente observa. E o que, se não for gestão, poderia ser? O que a literatura apontava para isso? Ela apontava muito fortemente para o desenvolvimento socioemocional, e aqui eu evoco muitos trabalhos do James Heckman, entre outros autores na economia, Flávio Cunha também. E o que eles dizem? Eles dizem que o desenvolvimento socioemocional é muito complementar ao processo de aprendizagem. Que se uma criança não tiver com a sua autoestima em dia, não tiver foco, não tiver persistência, se eu gastar a mesma coisa que a Finlândia gasta, eu não vou ter o mesmo desempenho de um aluno finlandês. Né? Então, esses outros ingredientes são fundamentais para que esse investimento em educação dê retorno. E essa poderia ser, então, uma segunda explicação de por que o gasto não vem acompanhado de uma melhoria de qualidade. Um pouco por conta disso, o nosso grupo resolveu se dedicar muito a essa agenda. E aí, quer dizer, a grande questão que se coloca, o grupo é empírico, e a gente precisava, então, começar, né, a trazer evidência de algum lugar, por isso um pouco que eu vou trazer para vocês a história do sistema de medida. O que a literatura diz, então, né? Por que a gente deve medir características socioemocionais na escola? Em primeiro lugar, você tem uma evidência enorme de que essas características são pelo menos tão importantes quanto o conhecimento e a aprendizagem, que já são trabalhados na escola, para o sucesso na vida, tá certo? A segunda coisa é que a escola consegue modificar essas características. Né? Então, ela é um tipo de investimento que já existe, uma política pública que já existe, que é capaz de influenciar algo que é importante na vida. E aí, no meio disso, né, alguns trabalhos mostram, inclusive, que grande parte do efeito da escola sobre o sucesso na vida transita através desse desenvolvimento socioemocional, ainda que nem sempre seja trabalhado com intencionalidade. E, em terceiro lugar, a escola tem interesse em trabalhar essas características porque o próprio processo de aprendizagem é influenciado positivamente por esse desenvolvimento, né? E, finalmente, existe um argumento de equidade, e aí é uma literatura mais das neurociências, que diz que essas características são maleáveis até mais tarde na vida.
né? No caso, por exemplo, da literatura sobre inteligência, né, esse tipo de característica, muita gente diz que cristaliza muito cedo e que aí o investimento passa a ser muito pouco rentável em termos sociais, né? Então, um exemplo disso é programas de alfabetização de adultos, e que são muito poucos os casos de sucesso no mundo de iniciativas desse tipo. Em parte porque a idade de trabalhar essas habilidades com maior sucesso, com maior taxa de sucesso, exatamente no início, né? Já as características socioemocionais, elas são maleáveis até mais tarde, logo é um esforço, né, que justifica continuamente um investimento, e em termos de promover equidade, são habilidades que podem ser promovidas mesmo em idades maiores, quando obstáculos enfrentados na infância poderiam já ter atrapalhado o desenvolvimento de outras características. Parênteses, aqui eu estou só me referindo à literatura, não quer dizer que eu acredite piamente que a gente deve levar esses fatos todos ao pé da letra. Eu acho que a gente nunca deve desistir de ninguém em nenhuma idade, mas trazendo um pouco os argumentos que a gente encontra. E aí, como eu falei para vocês, aqui no grupo, a gente, enfim, é um grupo empírico, a gente se convenceu que essa pauta era super importante e precisava, então, construir evidência para poder, a partir disso, formular política, entender como que é o Brasil, onde que estão as nossas fortalezas e fraquezas, e para construir evidência a gente precisava construir, né, ou escolher um instrumento para medir em escala e com isso documentar os primeiros fatos relacionados a isso no contexto escolar brasileiro. A gente colocou algumas regras, né? Um instrumento para essa finalidade precisa ter algumas características importantes. Primeiro, ele precisa ter alto poder preditivo, né? As características socioemocionais que ele meça têm que estar associadas com características de bem-estar das pessoas, seja durante o próprio período que elas estão na escola, seja mais para frente. Então tem que ter algum poder preditivo. Não vou medir coisas que não estejam associadas ao bem-estar e alguma dimensão de sucesso, que não precisa ser necessariamente profissional, claro. Eu quero medir dimensões que sejam maleáveis na idade escolar, né? Nada que já esteja cristalizado, nada que a escola não seja capaz de transformar. Né? Então, estava em busca, né? A gente estava em busca de um arcabouço, né? De um conjunto de construtos, de dimensões socioemocionais que tivesse essa característica, instrumentos que bem medissem isso. Esse instrumento precisava ser factível de ser feito em escala, não podia ter direito autoral, não podia exigir um treinamento de horas e horas, e uma aplicação de horas e horas nos indivíduos, porque, afinal de contas, a ideia é que fosse depois incorporado nos sistemas de monitoramento das redes e ficasse de uso contínuo da política pública brasileira. E fosse tecnicamente robusto, né? As suas propriedades psicométricas fossem confiáveis. Política pública, a gente não pode decidir se isso aqui for puro ruído estatístico, não tiver nenhum conteúdo mais substantivo ali dentro. Então a gente precisava de um instrumento que tivesse isso, né? Então, quando isso aqui foi o início da estrada, a gente estava tentando, né, construir essa arquitetura para depois poder trazer essa agenda para o Brasil. Esses foram os primeiros passos. Primeiro palpite que a gente teve é que já existia algum instrumento com essas características, né, e a gente tratou de procurar. E quando a gente começou a olhar o que era, digamos, a paisagem nesse mundo, a gente viu que não é que não tinha nenhum, tinham vários, né? Você tem, por exemplo, a parceria pelas habilidades do século XXI, você tem vários outros grupos no mundo, né? O CASEL, né? O consórcio de Chicago, o pessoal da Austrália, o pessoal de Singapura, vários grupos que trabalham, né? E constroem arcabouços para tentar escolher o que são essas características socioemocionais importantes para a vida, né? E a gente falou, bom, então já deve existir alguma coisa que nos serve, né? E a gente começou a tentar entender por que tem tantos modelos diferentes, né? Como é que a gente consegue achar algum que sirva e que tenha aquelas propriedades que eu falei para vocês, né? E aí a gente começou a ver por que será que tem tantos modelos diferentes de mensuração de habilidades socioemocionais na praça, né? E um ponto de partida foi perceber que, na origem deles,
parte desses arcabouços eram construídos para tentar resolver problemas específicos. Então, algumas vezes, um grupo construía um certo instrumento, um conjunto de instrumentos para medir, por exemplo, respeito e responsabilidade, porque isso era o problema daquela escola ou daquela rede, né? Numa outra rede, podia ter um pessoal querendo medir criatividade, porque tinha um programa de artes que gostaria de avaliar. E dessa maneira a gente viu que existiam vários instrumentos usados, né, para essa finalidade no mundo, mas como é que a gente escolhe, então? E aí a gente começa aqui a nossa trajetória, né? Então, o primeiro passo, quando a gente percebeu que tinham vários, foi criar critérios para ver como que a gente escolhe um que sirva para o Brasil, né? E aí a gente começou a olhar a literatura e escolheu pelo menos 123 instrumentos que tinham potencial para ser usado, né? Por potencial, nesse caso, ou porque já vinham sendo usados no contexto da educação, ou porque tinha alguma evidência que eles tinham relação com medidas de bem-estar, né? Desses 123, a gente descartou de cara 76, né? Porque ou eram muito longos, ou claramente eram muito complexos ou muito caros de serem aplicados. 76 passaram no primeiro crivo, resolvemos olhar com mais profundidade, né? E aí a gente passou por vários processos de validação, né, para tentar ver se desses 76 tinha um que era melhor que os outros e que a gente ia recomendar para o Brasil. E nisso a gente passou por vários critérios de avaliação, né? Montamos um grupo com 5 professores de diferentes áreas, de diferentes universidades, e começaram a pontuar esses 76 em mais ou menos 130 critérios, passando por um escrutínio das suas propriedades psicométricas, das suas propriedades preditivas, das suas propriedades de factibilidade. E no final do processo, depois de julgar aquelas dimensões que a gente tinha falado para vocês, ainda fizemos uma validação qualitativa nas redes, apresentamos os instrumentos para as redes, para ver o que os professores, os diretores achavam desses instrumentos, né? Fizemos um estudo prospectivo, então a gente viu que quando a gente faz revisão de literatura para ver qual é o melhor instrumento, os mais antigos têm mais evidência a respeito e acabavam levando vantagem, mas não necessariamente eram os melhores, então a gente começou a fazer um tipo de validação prospectiva com pessoas que estavam, né, no momento pesquisando na área para ver como que eles viam o problema, vários passos para tentar chegar nesse instrumento que seria o instrumento ideal para o país. Desse processo, né, na parte quantitativa, a gente chegou a 10 instrumentos que passaram em todos os critérios, e depois na validação qualitativa com professores e diretores das redes, eles falaram, 2 desses a gente não gostou, não vai querer, e desses sobraram 8, né, que são esses 8 que estão aqui, para quem tiver interesse nessa literatura, foram 8 que passaram por um ano de revisão e de pontuação em mais de 100 critérios, mais de 130 critérios, validação qualitativa, tudo, passou em todos os critérios. Então, esses 8 pareciam que se adequavam ao contexto escolar e às necessidades que a gente tinha. Bom, e aí o dilema que a gente teve é que quem tem 8 não tem nenhum, né? A gente não ia poder recomendar para as redes que constantemente aplicassem todos os anos 8 instrumentos que, se vocês olharem aqui, totalizariam 209 itens, né? Muita coisa. Então, como é que a gente faz para ter um instrumento mais curto, né, que meça o que é importante de ser medido, e ainda assim não canse as pessoas ao ponto de ninguém nunca mais querer brincar com a gente desse assunto. Bom, então, esse aqui foi o início da nossa estrada aqui. E aí, a ideia que a gente teve para construir um instrumento foi, bom, a gente precisa, ou a gente cria algum outro critério para desses 8 ficar com 1, ou a gente cria um critério para saber como que a gente mistura os índices, né, os itens desses 8, e fica com um que guarde o que esses 8 têm de melhor e que seja mais enxuto e sirva para o país. O que a gente começou a fazer? A gente começou a buscar um arcabouço organizador desses 8. Olhando a literatura, né, lá atrás, na virada do século XIX para o século XX,
surgiu na psicologia da personalidade uma taxonomia chamada o modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, os Big Five. Né? O que é a origem dos Big Five? Os Big Five eles surgiram logo na esteira, né, de quando começou a surgir a teoria da inteligência, os testes de QI, e tentando reproduzir os passos, né, que o pessoal de inteligência seguiu para tentar trabalhar com dimensões que não eram necessariamente as mesmas da inteligência. Né? No caso da inteligência, qual que era o problema que as pessoas tinham? Né? Elas percebiam que existia uma regularidade empírica. Né? Em várias situações da vida, quando eu precisava recrutar alguém, precisava dizer como que era um aluno, eu aplicava vários testes, um de matemática, um de português, um de história, um de ciências, e uma coisa que as pessoas percebiam é que existia uma grande correlação entre eles. Né? O aluno que é melhor num teste é melhor nos demais, o que é pior num teste é pior nos demais. Né? E aí, então, ainda no século XIX, formularam a tal da teoria do fator G, existiria um fator geral que estaria por trás dessa coincidência, dessa grande correlação entre esses resultados de vários tipos de teste. E essa teoria foi em parte confirmada, ou acreditam que foi confirmada, quando surgiu na estatística, né, um tipo de análise chamado análise fatorial, que tenta reduzir a dimensão de um problema. Então, imagina que eu apliquei 10 provas, aí eu faço uma análise fatorial para tentar descobrir se existe um conjunto oculto de características, um conjunto menor de características que possa explicar a grande parte da variabilidade que tem essas 10 provas. Né? Então, a análise fatorial serve para isso, entre outras coisas. Serve para reduzir a dimensão. Quando eu tenho várias variáveis, eu quero ter um indicador sintético que bem represente, né, a variabilidade que está acontecendo nessas 10 variáveis. A análise fatorial é uma técnica usada para isso. E quando aplicaram então a análise fatorial nesses testes de português, matemática, história, ciências, etc., eles perceberam que, de fato, né, quando faz análise fatorial, o primeiro fator, o fator principal, explicava mais de 70% da variabilidade desse conjunto de testes. E isso foi entendido como uma validação, uma corroboração de que uma única dimensão oculta seria capaz de explicar essa variabilidade de resultado em teste em uma porção de exames. Né? E isso foi entendido como uma confirmação da teoria do fator G, e inspirou depois as teorias de QI e os testes de QI, que seriam, então, maneiras de medir, então, essa única dimensão da forma mais cristalina possível. O pessoal da teoria da personalidade falou o seguinte: e o restante dos comportamentos humanos? Será que a gente consegue, né, medir de maneira parcimoniosa e conseguir ter um conjunto menor de dimensões que explique o restante dos comportamentos humanos? E aí eles começaram, então, a tentar traçar estratégias semelhantes àquela do fator G para investigar essa questão. E o primeiro passo foi fazer a hipótese léxica, eles formularam a hipótese léxica. Bom, os demais comportamentos humanos que revelam características intrínsecas da gente, em algum momento viraram adjetivos. Né? Então, as diferenças humanas, alguma hora, viraram adjetivos. Eu sou tímido, eu sou extrovertido, viraram adjetivos. E aí eles passaram a fazer uma revisão de dicionários em busca dos adjetivos, né? E construir inventários enormes, perguntando para as pessoas quão intensas elas eram em cada um desses adjetivos. Né? Então, lógico que depois de fazer a lista completa dos adjetivos, eles tiraram os sinônimos e começaram a fazer esses inventários enormes, né? Perguntando quanto que as pessoas se enxergavam dentro daqueles adjetivos, quão extrovertidas, quão curiosas, quão persistentes, quão empáticas, né? E resolveram depois fazer uma análise fatorial desses inventários enormes para ver se tinha, então, um conjunto parcimonioso, no limite, uma única característica, que nem foi com os testes, que explicasse os demais comportamentos humanos. E a análise fatorial mostrou que, para explicar o mesmo percentual de variação que o fator G explicava para os testes, ou seja, mais ou menos 70%, 80%, eles precisavam de 5 fatores e não 1. E aí, analisando esses fatores, eles concluíram que eles, de fato, eram interpretáveis.
quais eram esses fatores, né, que explicariam as demais dimensões do nosso comportamento? Seria a abertura ao novo, né, que engloba aspectos como a curiosidade para aprender, a imaginação criativa, quanto que você consegue apreciar esteticamente o mundo, né, seja musicalmente, seja visualmente, em outras dimensões. O segundo seria a autogestão, né, a capacidade de você conseguir, por exemplo, inibir as distrações, manter o foco, persistir num objetivo que você se coloca e ir até o fim nesse objetivo, se organizar para fazer as coisas, cumprir seus combinados, né? Seria esse conjunto de características, ele se agrupa também, né? Quem é alto em um tende a ser alto em todos, e quem é baixo em um tende a ser baixo em todos, né? Então, a autogestão seria uma segunda dessas dimensões. A terceira seria engajamento com o outro, né, que junto com a quarta, que é a amabilidade, formam o que o pessoal chama do circunplexo interpessoal. Eles englobam as nossas relações interpessoais, né? No caso do engajamento, o que está sendo medido e documentado é a sua capacidade de envolver os outros na sua vida, né? A sua sociabilidade, quanto que você consegue ser assertivo. Grande parte da liderança está aqui dentro, né? O entusiasmo com que você encara as atividades no mundo. E do lado da amabilidade é o oposto, é quanto que você consegue voluntariamente se envolver com a vida dos outros. Então está dentro da amabilidade, por exemplo, a empatia, o respeito, a gratidão, quanto que você confia no próximo, o altruísmo, né? São aspectos dessa amabilidade. E por fim, a nossa resiliência emocional, né? Tem um conjunto de outros comportamentos que não são inteligência, que tem a ver com esses aspectos mais internalizantes do comportamento, né? Então, pessoas diferentes reagem de maneira diferente a adversidades, e isso é manifesto, né, na ansiedade, na maneira como você tolera a frustração, tolera o estresse, no teu retraimento, né, parte da raiva, né, da explosão, está aqui também. E olha que interessante, essa técnica de fazer esses inventários enormes e fazer essa análise fatorial para ver em quantos domínios de comportamento as pessoas se agrupam, foi replicada exaustivamente em diferentes culturas, em diferentes pontos do tempo, e é uma regularidade empírica. Por que isso é interessante? Porque lembra que a gente estava falando que escolheu primeiro 76, depois filtrou para 10, filtrou para 8, e tinha um problema de como é que a gente agrupa aquele monte de itens de uma maneira mais parcimoniosa, que seja interpretável, que faça sentido e que pareça não deixar nada de fora? Pois bem, né, quando a gente conheceu os Big Five, as nossas análises bibliométricas mostravam que é uma técnica, né, que ela teve um auge até os anos 40, ficou um tempão esquecida e voltou a ter um crescente a partir dos anos 80 e hoje ficou bastante popular como forma de organizar aspectos do comportamento. E aí nosso palpite foi, será que os Big Five são capazes de organizar os comportamentos expressos naqueles outros instrumentos que são com frequência utilizados no contexto escolar e que, portanto, têm a ver com a educação e com os resultados educacionais? Então, foi o nosso ponto de partida para tentar sintetizar aqueles 8 numa coisa mais enxuta e que fosse interpretável, né? E aí aqui vem o trabalho que a Paula tinha me pedido para apresentar aqui. Ele é um pedaço nessa trajetória, onde nesse estudo, né, que foi publicado no ano passado com alguns coautores, né, mas na verdade os dados são lá de 2013, então é do início dessa nossa trajetória. A gente faz um trabalho, primeiro, né, o primeiro passo dele tem toda uma parte confirmatória para mostrar, né, que o arcabouço dos 5 fatores de fato parece ser uma boa forma de organizar aqueles 8, mas a gente faz um passo além, né, para além de usar simplesmente como um exercício de redução de dimensão em busca, né, de uma versão mais enxuta, a gente aproveita, né, os mesmos dados e os mesmos exercícios que a gente estava fazendo na época com essa finalidade, para fazer um estudo de mapeamento daqueles instrumentos naquela taxonomia que a gente ia propor para o Brasil. E por que isso é útil? Porque o resto do mundo vai continuar usando as outras taxonomias e os outros instrumentos. E esse estudo de mapeamento ele nos ajuda a fazer uma espécie de pedra de roseta dessas linguagens. Então, quando o pessoal, por exemplo, da psicologia do otimismo estiver falando que garra
é um construto fundamental no contexto escolar para, enfim, ter sucesso, e a gente mostra que a garra está mais de 90% correlacionado com autogestão, a gente fala assim, então, quando o pessoal do otimismo estiver falando de garra, é muito semelhante, as conclusões que eles estão tendo vão ser muito semelhantes àquelas que nós vamos ter para autogestão, porque esses dois tipos de indicador estão super correlacionados. E que tem uma outra correlação de mais ou menos 70% com alta eficácia acadêmica que vem lá da psicologia sociocognitiva do Bandura, do pessoal da costa oeste dos Estados Unidos, né? Que dizia que não, o que é importante na escola é quanto que você se acha capaz de ser bem-sucedido, quanto que você se acha capaz de ter sucesso numa atividade escolar, numa prova, coisa do tipo, né? Então, quando você faz um estudo de mapeamento como esse, e mostra que essas correlações em alguns casos são altíssimas, e por outro lado em outros não, nem tanto, você tem uma ideia de quanto que as conclusões que um grupo da psicologia está tendo, usando uma certa teoria, um certo arcabouço, pode ser traduzido na evidência que o pessoal de uma outra origem está tendo com outros instrumentos, né? Então, esse estudo de mapeamento ele serve para isso, para ser uma espécie de tradutor de uma linguagem na outra, ou de mostrar os limites dessa tradução. Também, como a gente vai ver, nem tudo aqui consegue ser explicado. Nesse estudo, a gente faz dois tipos de mapeamento. Um mapeamento semântico, né, onde a gente lê o conteúdo de vários construtos embutidos em várias taxonomias e tenta mapear como é que eles traduzem na forma como são descritos os construtos dos Big Five, né? Então, é um trabalho publicado em inglês, então peço desculpas porque são as tabelas originais, mas aqui, nessa primeira coluna, vocês veem alguns arcabouços importantes no mundo, né? Então, por exemplo, ali, né, quer dizer, os dois primeiros são resultados são agrupamentos feitos por meta-análises da área, né? Mas se a gente olhar para as últimas linhas, né, que estão expressas aqui nessa primeira coluna, a gente vê o arcabouço da OCDE, né, que é super influente, né, a OCDE congrega os países mais ricos do mundo, faz o PISA, então a maneira como eles organizam as características humanas influencia muita gente. O CASEL, que é o principal grupo americano que trabalha com competências socioemocionais, o CORE, né, que é a Secretaria de Educação do Estado da Califórnia, que tentou fazer uma política de consequências duras, né, com socioemocionais, o Consórcio de Chicago, entre outros. E em cada coluna, então, a gente vê o quê? Né? A primeira coluna é a autogestão, né? O C é como que ela é escrita em inglês, o N seria resiliência emocional, o O, abertura ao novo, o E é o engajamento, e o A é a amabilidade, né? E aí a gente vê como que os construtos de cada uma dessas taxonomias, em termos do seu conteúdo, da sua descrição, mapeiam, né, na descrição dos construtos dos Big Five. Então, esse aqui é um primeiro exercício, eu vou deixar depois disponível, porque eu estou vendo que nosso reloginho está acelerando aqui. Né? Mas, por exemplo, dentro de autogestão, você tem no arcabouço da OCDE, né, a capacidade de atingir os seus objetivos. Já no core lá da Califórnia, a autorregulação, né, no consórcio de Chicago, a perseverança, as tuas estratégias de aprendizados, os comportamentos mais relacionados com fazer lição de casa, os comportamentos acadêmicos mesmo, né? No caso da tua resiliência emocional, por exemplo, o teu mindset de crescimento ou não, né? Parte da tua autorregulação quando ela trata mais da autorregulação emocional, entre outros. Então, depois fica aqui disponível, foi o primeiro exercício que a gente fez nesse estudo. E depois a gente fez um estudo empírico, onde a gente usou os modelos de equações estruturais para tentar ver duas coisas. Então, primeiro, se a gente concentrar nessa última coluna, ela mostra quanto da variabilidade de um determinado instrumento está expresso nos Big Five. Como é que a gente fez esse estudo? A gente pegou 4.000 jovens do Rio de Janeiro, de várias séries, pegou os nossos 8 instrumentos, né, que a gente tinha selecionado. Um deles já era um instrumento de Big Five, era o Big Five Inventory, então a gente deixou esse Big Five Inventory separado, pegou os outros 7 e fez um exercício onde a gente tentava explicar o comportamento dos outros 7 como função dos construtos do Big Five Inventory. E a gente queria saber, então, na última coluna, essa que tem um R ao quadrado, quanto por cento da variabilidade dos demais instrumentos já é capturado pelo Big Five Inventory.
E aí a gente vê, por exemplo, que o instrumento de garra, né, do pessoal do otimismo, da Angela Duckworth, 83% da variabilidade já está no Big Five Inventory. Instrumentos como os de alta eficácia, né, dependendo do construto, varia de 57% a 82% da variabilidade capturada ali. Isso por quê? Porque a gente queria saber se, ao usar a taxonomia dos Big Five, nesse caso capturada pelo Big Five Inventory, a gente já capturava quase tudo que estava nos demais, né? E essa resposta é sim quando esse número é alto, quando ele é perto de 1, de 100%, e é mais ou menos quando ele é mais baixo. Então a gente consegue ver com esse estudo quanto que, ao usar uma taxonomia dos Big Five, a gente já automaticamente captura as principais características desses outros instrumentos. Nas demais colunas, a gente vê qual é aquele dos aspectos dos Big Five que mais captura a variabilidade que está naquele instrumento. Então, se a gente pegar essa primeira linha, o grit, que seria a garra, a gente vê, né, que o único coeficiente alto, esse 0,9 com uma estrelinha, é a autogestão. O que isso quer dizer? Que das 5 dimensões dos Big Five, a única capaz de capturar os aspectos essenciais de garra é a autogestão. E quando a gente junta essa informação com a da última coluna, que ao mesmo tempo os Big Five capturam 83% da variabilidade desse instrumento, o que a gente conclui? Bom, que garra é quase que pura autogestão, porque todas as diferenças humanas em garra estão capturadas pelos Big Five e dentro dos Big Five por autogestão. A gente vai descendo os demais construtos, a gente é capaz de ver, invariavelmente, qual é ou quais são aquelas dimensões dos Big Five que capturam a essência do que está nos outros instrumentos. Então, por exemplo, instrumentos de locus de controle, né, que mede a sua crença sobre você ter o controle da sua vida. Então, quem tem o locus externo acha que tudo que acontece consigo é fruto de causas externas. Deus, sorte, ninguém vai com a minha cara. E quem tem locus interno acha que tem o controle da sua vida. Tudo é função daquilo que eu decidi fazer. 45% das diferenças humanas em locus de controle são capturadas pelos Big Five. E dentro dos Big Five, as duas dimensões que mais capturam o locus de controle são o engajamento com o outro e a tua resiliência emocional. E assim por diante, é assim que a gente lê essa tabela, né? A conclusão grande desse artigo foi mostrar, em primeiro lugar, que para grande parte, né, o nosso sarrafo aqui era explicar pelo menos 50%. Para esse tipo de exercício já é coisa para caramba. Quando a gente encontra 83%, se você descontar o ruído estatístico que essas medidas têm, é praticamente explicar toda a variabilidade de uma certa característica, né? Então, a gente ficou muito feliz de concluir que essa maneira de organizar esse conjunto de outros arcabouços, de outros instrumentos, que seriam os Big Five, parece capturar, para a maior parte dos casos, entre 50% e 100%, né, ou um pouquinho menos de 50%, entre 40% e 100% da variabilidade que esses indicadores possuem, né, que é considerado bastante. Dá para saber também o que fica de fora. Então, tem coisas que esse arcabouço não é capaz de capturar e talvez justifique por que no contexto educacional talvez eu queira usar um arcabouço desses junto com mais alguma coisa, que pode ser importante. E para alguns deles, né, então, especialmente no caso do grit, que lá nos Estados Unidos tem sido super usado, e para essas dimensões de alta eficácia, que também tem uma tradição muito longa, não apenas a gente consegue capturar as características essenciais desses instrumentos com esse arcabouço dos Big Five, mas consegue dizer exatamente, né? Então, por exemplo, alta eficácia acadêmica, você olha ali 78. Então, de novo, é quase que integralmente capturada por essa autogestão. Então, quando alguém ali estiver falando, né, de alta eficácia acadêmica, que é a sua crença de quanto que você consegue bem num teste, fazer as tarefas que o professor passa, tudo isso é muito correlacionado com garra, no caso do pessoal do otimismo, e com autogestão, no caso dos Big Five, e assim por diante. Alguns resultados rápidos para o Brasil, peço mais 5 minutinhos aqui para a gente concluir. Primeiro deles, quando a gente aplicou em escala, então a primeira aplicação desse instrumento, então o que a gente fez? Né? A gente usou esse estudo de mapeamento para pegar aqueles 8 e sintetizar
em 5 grandes fatores. Então, a gente pegou os principais itens daqueles 8 instrumentos que eu mostrei para vocês que ganharam a corrida e agrupou nas 5 dimensões dos Big Five, e com isso a gente formou o Cena 1, que foi aplicado em 25 mil estudantes do Rio de Janeiro em 2013, junto com o Serginho, né, junto não no mesmo dia, mas no mesmo período, no mesmo bimestre. A partir dessa base de dados, a gente fez o que eu já mostrei para vocês e conseguiu correlacionar com os resultados de nota do Serginho. E o que a gente mostra aqui? Aqui, o primeiro exercício mostra que as características socioemocionais, então, esses 5 fatores unidos, quando a gente tenta explicar a variação de notas com eles, a gente consegue explicar uma fração maior da variabilidade de notas do que, por exemplo, outras dimensões classicamente mensuradas na escola. Então, por exemplo, muita gente concorda que a educação da mãe, o contexto familiar, influencia muito de explicar quem foi melhor na escola, quem foi pior na escola. Pois bem, o percentual da variação de notas explicado pelo contexto familiar gira ali em torno de 20% se a gente olhar, né, em várias séries que foi medido. Já no caso socioemocional, o poder explicativo é pelo menos tão grande quanto isso. Na verdade, tende a ser maior do que isso, né? Então, a gente está medindo algo que até então ficava de fora, mas que parece ser muito relacionado aos resultados de nota dos estudantes, né? Dependendo da série, isso aqui varia ali de 20, 25 até mais de 40% para os mais novos, nesse estudo. Dos construtos do Big Five, a autogestão e abertura ao novo foram os que se mostraram mais associados com nota, né? A autogestão particularmente associada com a nota de matemática, que são as barras laranjas, e a abertura ao novo particularmente associada com as notas de português, né? Então, talvez para aprender matemática a gente precise de foco, de perseverança, e no caso de aprender português a gente precisa de mais de curiosidade, de imaginação, de abertura ao novo. Não sei, são hipóteses para serem, né, isso aqui é o que os dados mostraram para nós. E no caso, esses dados aqui são predominantemente do ensino médio, nessa figura. No caso do engajamento com o outro, a gente encontrou uma associação negativa. Então, os alunos que tinham mais engajamento com os outros, na verdade, nesse exercício, os que tinham notas menores, né? Então, também precisamos explorar mais para entender os porquês disso. Robustez, né, aplicado em diferentes contextos, a gente percebe, né, então aqui está a associação da nota de matemática com autogestão. E a gente classificou a autogestão em níveis, aqui em vez de fazer contínuo, a gente dividiu em níveis, a ser desenvolvido, em progresso, adequado, bem desenvolvido. Ceará mais escuro, São Paulo mais claro, percebe que no eixo vertical tem a pontuação na escala Saeb. E a gente percebe, né, que conforme, né, os jovens transitam, né, na direção de ter autogestão mais desenvolvida, eles progridem na nota de matemática. Esse progresso é muito semelhante em contextos tão diferentes. E, finalmente, eu trago aqui para a gente discutir um pouco o que é o atual estágio. Depois de construir o Cena 1 e fazer aquele estudo de mapeamento, como eu mostrei para vocês, a gente sofreu uma grande demanda das redes. Falou, olha, legal isso como um começo, mas o que a gente precisa é de um arcabouço muito mais granular. A gente precisa, né, aqui na escola, a linguagem é outra, a gente precisa né, de pegar esses 5 e dividir em coisas menorzinhas, porque é isso que a gente trabalha mesmo na escola. E a gente se debruçou, e em 2016 a gente lança, né, a versão 2.0 do Cena, onde o que é proposto é uma organização hierárquica. Agora a gente mede 17 facetas, 17 coisas, que são agrupáveis nos Big Five. Então é como se a gente pegasse cada um dos 5 e dividisse em pedacinhos menores, que conversam mais com aquilo que é trabalhado nas redes, né? Então, o engajamento com os outros, né, dele surgiu iniciativa social, assertividade e entusiasmo como facetas, da resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração como facetas, abertura ao novo. Foi dividido em curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, a autogestão em determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, e a amabilidade foi dividida em empatia, respeito e confiança no próximo, quanto que você confia nos outros, né? Estudos mais recentes mostram que todas essas facetas, todos esses domínios têm pelo menos uma faceta muito associada ou com a aprendizagem ou com o fluxo, né? No caso do engajamento, a assertividade é muito relacionada. No caso da resiliência emocional, a tolerância à frustração
né, é muito relacionada com o êxito escolar. Abertura ao novo, disparado, né, curiosidade para aprender é chave. Na autogestão, o foco e a persistência aparecem como duas coisas importantes para, né, para aprendizagem. E no caso da amabilidade, a empatia e o respeito ambos aparecem, né, com detalhe que a relação da amabilidade com o sucesso escolar tende a ser maior, quer dizer, nas notas, tende a ser maior nas séries iniciais. A gente precisa entender um pouco esse fenômeno, né? Mas, por outro lado, o abandono escolar está muito associado à amabilidade, engajamento com os outros e autogestão, né? Então, aí a gente poderia ficar aqui conversando a tarde inteira, mas eu encerro por aqui, deixo alguns contatos para a gente poder ter um pouquinho de tempo para conversar. Muito obrigado. Daniel, muito obrigada. Acho que essa temática de habilidades socioemocionais, a gente já trouxe o Luiz algumas semanas atrás. Acho que muitas pessoas que estão vendo a gente hoje assistiram à apresentação dele. E é uma temática que, para a secretaria, é muito importante, porque no contexto de implementação do Inova, é com certeza uma coisa que tá muito no dia a dia dos gestores, dos professores, enfim. Então, acho muito legal e sempre tento estimular a gente trazer esse tipo de conteúdo para cá. A gente recebeu algumas perguntas. Uma, na verdade, foi da Maria Claudete sobre uma coisa que eu esqueci de falar. Ela pediu acesso ao material. A gente vai disponibilizar todos os vídeos, as gravações dos seminários estão disponíveis no site da EFAP. Depois eu mando direitinho para vocês o link, mas tudo fica gravado, então vocês podem reassistir esse seminário, enfim, então fiquem tranquilos com relação a isso. O Tiago, da Escola Antônio Manuel Alves de Lima, da Diretoria Sul 2, ele disse: muitas vezes eu sinto dificuldade em conciliar as habilidades cognitivas com as socioemocionais durante as atividades escolares. Aí ele perguntou se você tem alguma sugestão de como conciliar as duas coisas durante o exercício das funções escolares. Tá bom, ótima pergunta. Bom, essa pergunta acho que ela tem vários desdobramentos, né? Mas, assim, eu começo dizendo que algo que ainda está sob debate, especialmente no caso brasileiro, é de você trabalhar essas competências socioemocionais de modo transversal ou modular, né? Quer dizer, será que é o caso de eu ter um momento na minha rotina onde eu trabalho especificamente essas competências ou elas devem estar presentes o tempo todo, né? E isso não tem ainda uma resposta única no mundo, né? O Casel, por exemplo, ele defende fortemente que você tenha momentos para trabalhar essas características e alguns dos programas aqui no Brasil tentam reservar um momento para trabalhar essas características, né? Ao passo que, sugerindo, né, como, né, então talvez precisasse ter um momento para cada um dos dois tipos de coisa. Né? E a visão do Instituto Ayrton Senna, na Austrália, se tem algum esforço nessa direção também, em outros lugares, de que não, é possível, né, treinar, né, os professores com formação continuada, com outras estratégias, para que trabalhem essas habilidades em qualquer circunstância, tentando, inclusive, identificar os momentos no currículo onde você consegue evocar e trabalhar essas outras habilidades, né? Então, lógico que quando você faz esse exercício, você acaba trabalhando em contexto. Na verdade, é sempre ideal para qualquer tipo de aprendizagem que você faça de maneira contextualizada, tá certo? Mas, por exemplo, né, grande parte dos aspectos de amabilidade pode ser trabalhado em qualquer tema que esteja relacionado com diversidade, com tolerância, né? Agora a gente está falando de Covid o tempo todo, né? E por que mesmo não estando no grupo de risco, eu preciso ficar em casa? Né? Porque eu tenho que pensar nos outros. Isso aí é uma habilidade. Eu estou me envolvendo voluntariamente e pensando no próximo, né? A assertividade, de certa maneira, grande parte dos professores já trabalha, né? Especialmente nas pedagogias ativas, quando tenta dar protagonismo para o jovem, quando tenta convidá-lo a expressar sua opinião, quando convida ao debate.
A resiliência emocional, né, também, né, quer dizer, como é que você lida com as dificuldades, né? Isso aí pode ser trabalhado com autocuidado, então qualquer trabalho na área da saúde, do autocuidado, pode trabalhar, né, questão da saúde mental, em grande medida, a resiliência emocional está muito correlacionada com os aspectos de depressão, de ansiedade, né, então se você estiver trabalhando temas como esse, né, dá para entender, né, e aí, por exemplo, com os nossos dados, a gente reproduz alguns resultados mundiais, né, e no Brasil não é diferente, de que, por exemplo, meninas e meninos começam a diferir bastante em resiliência emocional a partir dos 11 anos de idade. Então, a adolescência das meninas é muito mais complicada que a dos meninos. Isso aparece nos dados, pode ser trabalhado e pode ser trabalhado no contexto do autocuidado, né, explicando o que acontece nessa faixa etária, tanto do ponto de vista hormonal quanto social, e que pode estar por trás dessas diferenças, né? Enfim, existem vários programas hoje, né? O Instituto ele trabalha muito nessa perspectiva transversal, de tentar, e acho que o Inova vai muito nessa direção de tentar trabalhar integrado com as demais disciplinas, né? Outros programas trabalham, mesmo os que trabalham de maneira modular, né, por exemplo, lá no Ceará, o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais é um currículo socioemocional para o ensino médio, tem um momento separado para isso. Só tem que, e lá tem uma espécie de uma nota, um conceito, né, que tem mais a ver com o engajamento das pessoas nas atividades que são propostas do que propriamente com performance socioemocional na matéria. Mas essa nota ela também é usada como parte da nota das demais disciplinas, desde que haja um esforço interdisciplinar. E aí como é que funciona? O professor de História e o professor de Geografia, o professor que faz esse trabalho socioemocional, concordam, por exemplo, de escolher uma música do Gilberto Gil, que tem a ver com o momento histórico, mas que trabalha questões individuais, então na ditadura, um exemplo só, né, uma música feita na ditadura, mas que trabalha como é que a pessoa está se sentindo, e aí é usado para falar do contexto histórico, ao mesmo tempo trazer os jovens para pensar sobre eles mesmos nos dias de hoje, se eles já se sentiram dessa maneira, coisas do tipo. Então, são múltiplas estratégias que têm sido usadas no mundo, né, e que mostram que não é contraditório, você pode trabalhar, e na verdade elas se potencializam, né, muitas vezes você fala assim, o professor já está sobrecarregado, não consegue ensinar matemática, como é que ele vai trabalhar tão bem essas questões? Lógico, sem repertório tudo fica difícil, mas com formação, o ensino das demais disciplinas tende a ficar mais fácil, porque você começa a conseguir entender a perspectiva do jovem e interagir com ele na linguagem dele. E ver que, por exemplo, o menino que não faz lição de casa nem sempre é por preguiça. Às vezes é porque não tem um ambiente familiar minimamente estruturado que ele consiga se concentrar, não consegue lidar com a desestrutura da própria família, que pode causar ansiedade, pode causar uma opção de coisa, e esse esforço, né, o socioemocional, inclusive do próprio professor, se ele trabalhar, ajuda a ensinar a própria matemática, ciências e tudo. Então, eu acho que são coisas complementares. Sim, com certeza. A gente recebeu uma pergunta da Laís, e ela disse: Daniel, muito obrigada pela sua apresentação. Faço mestrado em Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora e estudo habilidades socioemocionais, por isso me interessei bastante no seminário. A minha pergunta é, sabendo que as famílias têm um papel importante no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como que a gente pode desenvolver esse trabalho conjunto entre a família e a escola para potencializar as habilidades nos alunos? Ótima pergunta também. Não só as habilidades socioemocionais, mas o conhecimento. A gente sabe que a família, né, lá desde o relatório Coleman de 66, que em termos de explicar diferenças de desempenho escolar, a família importa inclusive mais que a escola, né? Quer dizer, então o contexto familiar ele é chave para o aprendizado, é chave para o desenvolvimento socioemocional. E aí tem duas coisas, né? Tem uma parte da literatura que é muito enfática em mostrar que o trabalho da escola é fortemente potencializado se consegue envolver as famílias. Mas para isso também precisa de treino, né? Por quê? Já precisa naturalmente, porque quando você precisa lidar
com contextos diferentes, né, e com a diversidade cultural, você precisa ter preparo, você precisa entender de onde vem a perspectiva, que, né, muitas vezes, né, a diretora chama os pais aí para falar o que o aluno fez, e aí os pais vão lá e dão razão para o aluno, e aí o professor fica na saia justa, o diretor fica na saia justa, você não consegue. Como é que você sai de situações como essa? Se não tiver repertório, acaba que esse tipo de situação, que eu acho que é muito recorrente, vai afastando mais e mais a família da escola, né? E de um lado a família não quer se envolver com a escola, porque sabe que só vai ser chamada quando for para discutir problema, e a escola não quer que a família se envolva, porque acha que a família não tem repertório, não vai conseguir ajudar, e se opinar demais, pode ser que atrapalhe, né? Mas, assim, empiricamente, tem vários estudos que mostram que se essa ponte conseguir ser construída, o trabalho da escola fica muito mais fácil. Mas, de novo, precisa saber como fazer isso e ter essas abordagens. Outra coisa é o trabalho da escola de compensar o ambiente familiar. E aí, quando a gente fala de um país tão desigual quanto o Brasil, isso passa a ser missão da escola, né? Não adianta a gente falar assim, a família, a escola é a escola, né? Se, por exemplo, a professora ou o professor for adulto de referência, como é que faz, né? Quer dizer, o apego, tudo isso, você não pode fingir que não existe e falar assim, isso aqui não é meu papel. Então, precisa também aprender a lidar com esse outro aspecto. O que acontece quando não apenas essa ponte não existe, mas o próprio papel da família na vida do jovem é meio desestruturado. E é um outro tipo de preparo, né? Que não é para se relacionar com a família, mas para tentar, na medida do possível, lógico, sem também misturar a estação, né? Então, a professora não vai virar mãe do aluno, mas ela pode suprir parte das necessidades, né? Necessidade de que tipo de necessidade? De ter alguém que escute, de ter alguém que possa discutir os desafios daquela idade, os desafios da vida, o que é certo, o que é errado, os riscos que alguns comportamentos podem ter, né? Então a troca que você faz, né, do prazer imediato com consequências que podem ter no período seguinte, né? Então são dois lados que eu acho que são importantes nessa discussão. É um ponto bem... Mas tem treino para isso, tem um monte de intervenções que são focadas nessas duas questões. Então, dá para a gente... Não é que começa do zero também, não. Quer dizer, o mundo não é só no Brasil, o mundo encontrou já algumas soluções para isso. Legal. Eu vou ler a última pergunta, eu acho. A gente recebeu várias, mas vou ter que dar uma filtrada. A Maria Luísa perguntou. Ela é do órgão central da Secretaria. Ela disse, na política do Estado, as competências socioemocionais começaram a ser tratadas no programa de ensino integral, que tem as escolas de 9 horas de jornada. Agora a gente tem o Inova para as escolas de tempo regular. Nesse contexto, a Secretaria está estudando indicadores para esses dois programas, voltados, entre outros, para verificar a efetividade do tratamento das competências socioemocionais. Duas perguntas. Uma, ressalvando que não há o objeto de estudo dessa pesquisa que foi apresentada, o LEPES tem informações de avaliação de políticas sobre como mobilizar tais capacidades? Acho que isso conversa bastante com o que você já respondeu agora. E ela perguntou também se você tem algo a dizer sobre o impacto do tamanho da jornada no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Bom, sobre aprendizagem, tem alguma evidência de que tem impacto? Uma evidência que eu conheço mostra que esse impacto ele é mais ou menos efêmero, né? Quer dizer, é um impacto de curto prazo. No longo prazo, quem estudou em escolas com jornada mais alta não é tão diferente, né? Quer dizer, ou tem outras características da escola que parecem importar mais. Mas eu não tenho nenhum estudo de impacto de jornada com socioemocional. O que sim a gente fez em algumas avaliações qualitativas foi mostrar que no cenário atual, especialmente no ensino médio, é muito difícil trabalhar com propriedade essas competências em escolas de tempo parcial. Tá? Então, é mais uma restrição de implementação do que o impacto da jornada sobre as características socioemocionais. E o ponto, eu acho que conversa muito com o gargalo do ensino médio atual, que é um currículo muito carregado, muito extenso, e que convive com taxas de abandono não desprezíveis, né? E aí, ou bem a gente vai fazer uma reforma mais ampla
né, e que esse dia fique mais razoável, ou para pendurar mais alguma coisa, você vai precisar ter um horário estendido, né? Então, tanto no Ceará quanto algumas experiências em São Paulo mostraram que é muito difícil trabalhar com propriedade essas competências se não for num turno estendido, tá certo? Outra coisa, né, de como mobilizar, eu acho, uma coisa que eu acho que é importante dizer que eu não disse ainda é o seguinte: diferentes idades estão prontas para receber diferentes tipos de estímulo. E quando a gente fala vamos trabalhar as habilidades socioemocionais, né, isso aí está em voga, e aí a pessoa tem um programa e acha que já trabalha, e eu acho que precisa ter um pouco mais de compreensão de o que pode ser trabalhado em que faixa etária, né? Então, por exemplo, você tem várias, e lógico, isso aí então, é uma agenda bem recente, então não é que as conclusões estão fixas na pedra. Mas o caminho que a maioria das pessoas tem seguido é de dizer o seguinte: olha, quando você está trabalhando com criança pequena, então na educação infantil e no Fundamental 1, o que a criança está fazendo? Ela está aprendendo a reconhecer as emoções, a nomear as emoções, a identificar o que são os fatores que ativam as emoções dela, né? E está aprendendo a regular, né, o início da regulação emocional, né? Então, como é que consegue perceber que reações diferentes são apropriadas para situações diferentes, aprender que se ela se controlar existe algum tipo de ganho, seja social, seja individual, né, de não fazer a primeira reação que vier, né, que der vontade, coisas do tipo. Aí você tem um trabalho depois de reconhecer no outro, né? Então, primeiro você reconhece você, depois, né, a criança está um pouco mais madura, ela é capaz de perceber no outro essas emoções e começar a trabalhar mais os aspectos interpessoais, né, das relações dela, e entender o que é o papel dela no mundo, né? Essa coisa mais lateral. Então, ela começa a se enxergar primeiro como membro de um grupo, depois esse grupo vai se expandindo para uma sociedade, para o mundo, né? E como que é isso? E aí, não é que vem um depois do outro, essas coisas começam a se desenvolver, mas você tem um outro tipo, né, de desdobramento, que é quando ela começa a entender as trocas intertemporais que ela faz, né? Então, se eu abrir mão de alguma coisa agora, eu ganho alguma coisa lá na frente. Então, por exemplo, construção de projeto de vida, grande parte de persistência, tudo isso, é difícil de você trabalhar se você antes não conseguir introduzir essa noção de trocas intertemporais, né? Agora eu faço planejamento, agora eu sigo coisas, né? E não necessariamente a minha fruição vem agora, porque eu estou construindo alguma coisa que vai amadurecer lá na frente, né? E as pessoas vão amadurecendo, né? Que nem os outros aprendizados, vai do mais concreto para o mais abstrato, né? O aprendizado socioemocional também. Então é muito importante quando você vai desenhar, né? A gente trabalha as habilidades socioemocionais, mas trabalha como? E trabalha o quê, em que faixa etária? Tá certo? Eu não sou psicólogo de desenvolvimento, eu convivo com os psicólogos há algum tempo, mas isso eu sinto um pouco de falta. As pessoas acabam, né, porque a novidade, abraça um programa e faz ele para tudo, em todos os contextos, e não percebe essas nuances, né? Não sei se eu respondi, se eu não tiver respondido, puxa minha orelha e pergunta de novo, perdão. Não respondeu, com certeza, pelo menos para mim ficou muito claro. E aí, já engatando para a gente finalizar, eu queria te agradecer muito. Achei muito legal, mais uma vez, acho que é um tema que conversa muito com o que os professores e gestores estão vivendo lá na ponta. Então, a gente sempre tenta trazer esse debate qualificado para chegar perto das pessoas da nossa rede. Então é isso, queria te agradecer muito, Daniel. Muito obrigada pela colaboração com o Lepes, o Luiz também já veio, enfim, acho que está sendo super legal. E tem muito a ver com tudo que a gente vem tentando desenvolver no escritório de evidências. Não sei se você quer dizer alguma coisa. Não, quero agradecer, deixar um abraço a todas e a todos, dizer que estou à disposição, que o nosso grupo existe para trabalhar com aquilo que a gente considera alguns gargalos de política pública, né? Então, é um grupo que faz, né, dos problemas de política a nossa agenda. Então, estamos aqui para servir. Se puder ser útil, conta com a gente. Obrigada. E, gente, vai aparecer agora na tela de vocês, então, para a gente encerrar, muito obrigada para todo mundo que nos assistiu até agora, todo mundo que mandou pergunta.
vai aparecer na tela de vocês, já está aparecendo, eu acho, o link do formulário de avaliação. Então, a nossa ideia, na verdade, é interagir um pouco mais com vocês, ver o que vocês estão achando dos seminários, colher sugestões, pessoas que vocês queiram ouvir, temas, enfim, é isso. Muito obrigada, viu?